Que alegria podemos orar com as nossas crianças, podemos cantar louvores ao Senhor e agora podemos refletir em mais uma porção do Evangelho de Lucas, da palavra do Senhor nos nossos corações, nessa sequência de estudos que nós temos tendo e que o Senhor continue falando nos nossos corações. Eu convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9. Lucas 13, de 1 a 9. Abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos refletir na palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, nós vamos ler os 9 primeiros versículos aí. Amém? Todos encontraram? Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ela ainda aí este ano, até que eu escave ao redor dela e coloque estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, aí o Senhor poderá cortá-la. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecidos ao Senhor pela palavra dele. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. É com alegria no coração que nós nos debruçamos nela mais uma vez. Fala, Senhor, de forma especial nos nossos corações, da maneira como o Senhor vem falado no meu coração durante essa semana sobre esse texto. Nos desafia, Senhor. Eu sei que o texto nos tira da zona de conforto, mas nos tira da zona de conforto para encontrar abrigo nos seus braços, enquanto ainda o Senhor nos dá oportunidades. Fala conosco mais uma vez através dela, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se os irmãos se lembram, mas nessa mesma época do ano, em 2024, 2 anos atrás, o Brasil parou diante das tragédias de chuva que aconteceram no Rio Grande do Sul. Foi uma das maiores catástrofes climáticas da história do nosso país. Mais de 90% do estado do Rio Grande do Sul ficou debaixo d'água, foi atingido pelas águas. Centenas de cidades, famílias inteiras foram desalojadas, igrejas foram abertas como abrigo, voluntários cruzaram o país inteiro para levar donativos, para ajudar na limpeza, para ajudar na reconstrução daquele estado. E no meio de tudo isso, 181 pessoas perderam a vida. O país chorou, o país se mobilizou, o país tentou ajudar. E tem gente que ainda sofre hoje as consequências daquele momento. Mas junto com a solidariedade, vieram também algumas perguntas desagradáveis, algumas especulações.
Alguns perguntavam: onde será que está Deus no meio de uma tragédia tão grande como essa? Outros diziam: será que isso não é juízo? Será que não é castigo? Será que não é consequência da frieza espiritual, do afastamento de Deus, do pecado daquele povo? E se nós formos honestos, isso não acontece só quando a tragédia está sendo anunciada nos meios de comunicação. Você se lembra qual que foi o seu questionamento na época das enchentes lá do Rio Grande do Sul? Ou então, qual que é o seu questionamento quando você se depara com alguma tragédia que você presencia? Quando um barranco desaba, quando uma enchente leva uma família, quando um acidente tira 6 pessoas da mesma família, como aconteceu aí recentemente em Salinas, no norte de Minas. Quando acontece acidentes o tempo todo aqui perto de nós, nessa rodovia tão perigosa que cruza a nossa cidade. Quando a gente vê homicídios acontecendo, violências, guerras, doenças, pestes espalhadas por todo canto, fome, destruição. A pergunta é: qual que é a nossa reação diante dessas coisas? O que de verdade passa no nosso coração? E mais importante ainda, alguma vez, diante da tragédia dos outros, você já perguntou: e se fosse eu que estivesse no lugar? Ou então, e se fosse eu que fui soterrado? E se fosse eu naquele hospital? E se fosse eu dando o meu último suspiro? Eu estaria preparado para encontrar com Deus? Será que eu teria paz no meio da tragédia, da tribulação, diante do iminente final da minha vida? Ou eu entraria em pânico, em desespero? Você já parou para pensar sobre isso? É exatamente aqui que Lucas 13 vai nos colocar. Algumas pessoas chegam até Jesus carregando notícias de tragédias que eles acabaram de presenciar. Essas pessoas queriam entender o sofrimento dos outros, queriam interpretar a morte alheia, querem saber se aquelas vítimas eram mais pecadoras do que elas, por isso que estavam sofrendo mais. Mas Jesus faz algo surpreendente aqui. Ele não começa explicando os mortos, ele começa confrontando os vivos. E a grande verdade desse texto é a seguinte: o sofrimento não garante condenação, mas a falta de arrependimento que vai levar ao juízo, mesmo que esse juízo demore para chegar. Então, irmãos, Jesus vai nos mostrar hoje que o maior problema não é o jeito como uma pessoa morre. O maior problema é viver uma vida sem arrependimento e encontrar-se com Deus vivendo desse jeito, com o coração duro. Por isso que o rei nos desafia hoje: arrependimento ou juízo? O que você prefere? E o primeiro chamado de Jesus para nós é exatamente esse: desperte. O problema não é como morrer, o problema é não se arrepender. Nos primeiros 5 versículos aí. Então Lucas não começa com um novo assunto. Jesus não muda de tema. Na verdade, esses 5 primeiros versículos, eles são continuação natural de tudo o que o rei vem ensinando aí a partir do capítulo 12 de Lucas, que nós temos refletido nos últimos domingos aí. Vocês se lembram dos últimos sermões? Primeiro, nós ouvimos o rei dizer: cuidado com a falsa segurança da avareza. Versículos 13 a 21 do capítulo 12. Jesus expôs homens que vivem como se a vida tivesse segura, por causa dos bens que eles possuíam.
como se houvesse um controle, como se o amanhã estivesse garantido, como se os bens que eles possuíam pudessem garantir a alma deles, né? Mas o rei confrontou essa ilusão, dizendo: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Depois nós ouvimos que o rei voltará. Aí nós refletimos que devemos viver entre a vigilância e o juízo. Versículos 35 a 48. Jesus mostrou que o problema não é apenas morrer inesperadamente. O problema é ser encontrado despreparado quando o Senhor voltar. O rei chegará quando ninguém espera. Os fiéis serão recompensados, os infiéis serão julgados. E o texto diz que quanto mais luz que nós recebemos, maior será a nossa responsabilidade diante de Deus. Na sequência, 49 a 59, nós vimos aí: o rei voltará entre o confronto e a decisão. O reino de Deus não aceita neutralidade. O reino veio para confrontar. Confrontar lares, confrontar prioridades, confrontar falsas seguranças, confrontar corações. Jesus denuncia a cegueira espiritual das multidões, dizendo que eles sabiam interpretar o que estava acontecendo com o tempo, com o céu, mas eles não conseguiam interpretar o tempo que eles estavam vivendo. Então terminou com uma linguagem de tribunal, né? Dizendo que era para eles tentar se reconciliar antes de chegar no juiz, para não receber a sentença e acabar em prisões que ninguém poderia tirá-los de lá até pagar o último centavo da dívida. E é exatamente aqui que, depois de Jesus ensinar sobre tudo isso, o capítulo 13 começa com Lucas expondo uma situação. Ele começa aí no versículo 1, naquele mesmo tempo. Ou seja, o assunto continua sendo o mesmo. Jesus ainda estava chamando a atenção para o fim dos tempos. Nós ainda estamos precisamos viver entre a vigilância e aguardar o juízo. Ainda estamos entre o confronto e a decisão. Ainda estamos ouvindo o rei chamar pecadores a acertarem a vida com Deus enquanto ainda existe tempo. Jesus continua ensinando seus discípulos enquanto ele está caminhando para Jerusalém. O confronto com os fariseus se intensifica cada dia mais. Os discípulos estão sendo preparados por Jesus para o que aconteceria quando ele chegasse em Jerusalém. As multidões continuam cercando a Jesus para ouvir as mensagens. A nação inteira estava sendo colocada diante de uma decisão que precisava ser definitiva. A mesma decisão que Jesus continua exigindo de nós: arrependimento, ou então juízo. E é exatamente aqui nesse contexto que algumas pessoas chegam trazendo uma notícia trágica. Olha a continuação do versículo 1 aí. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Olha o que Lucas está dizendo. Naquele mesmo tempo, naquela mesma ocasião, aconteceu um fato muito trágico. O reino chegou, o Messias está diante deles, o tempo da oportunidade está correndo, e nesse momento essas pessoas chegam trazendo essa triste notícia. Lucas é o único evangelista que registra esse episódio. Isso não é surpreendente para nós. Lucas, ele escreve como historiador cuidadoso que era, que prestava atenção nos detalhes, que investigava os fatos, que prestava atenção nas histórias que Jesus estava contando e agora estava compartilhando esse ensinamento de Jesus. Nenhum outro evangelista, nem mesmo os historiadores da época, como Flávio Joséfo, que é muito considerado historicamente, eles registram esse massacre. Tudo que nós sabemos sobre o que aconteceu está aqui, nesse texto, nessa fala de Jesus.
Só que o fato é brutal. Alguns galileus haviam ido para Jerusalém para adorar. E eles levavam animais para serem oferecidos em sacrifício no templo. Eles estavam ali com esse objetivo. Eles tinham vindo buscar a Deus, tinham vindo cumprir as leis cerimoniais de Levíticos, tinham vindo com cordeiros, com novilhos, com pombos, para apresentar aos sacerdotes ali no templo. E naquele momento, por ordem de Pilatos, eles foram assassinados ali. E o texto diz que o sangue desses homens, desses galileus assassinados, eles se misturou com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos em sacrifício. Irmãos, isso não é apenas um assassinato, isso é um sacrilégio, né? Um assassinato misturado com os sacrifícios que eram oferecidos ali no templo. É uma violência política, é uma crueldade romana que invadiu o lugar santo, o lugar que deveria ser de adoração. Pilatos, o mesmo Pilatos que lava as mãos lá no julgamento de Jesus, ele era conhecido como um governante cruel, frio e sanguinário. O mesmo homem, né, que vai lavar as mãos diante do sangue do Filho de Deus, não porque ele reconhece que Jesus era inocente, mas que ele simplesmente dá de ombros para o que estava acontecendo, já estava tão acostumado com violência, que ele olha para os homens e fala: pode fazer o que vocês acham melhor que deve ser feito. Um homem que parecia ter autoridade, mas que na verdade era mais um instrumento dentro da soberania divina. Mas perceba, aqueles que traziam a notícia, eles não estavam apenas indignados com Pilatos, porque Pilatos cometeu essa grande atrocidade. Eles parecem estar intrigados com as vítimas que sofreram aquele massacre lá no Templo de Jerusalém. A pergunta por trás da notícia parece ser: Jesus, o que aqueles homens fizeram para morrer daquele jeito? Qual que era o tamanho do pecado que esses homens tinham? Eles eram tão culpados assim para merecer morrer do jeito que eles morreram? Porque no imaginário judaico, sofrimento extraordinário era frequentemente associado a um pecado extraordinário. Se alguém sofria muito, era porque ele devia muito. Se alguém morria tragicamente, é porque ele devia ser culpado mesmo. Por isso que ele merecia uma morte tão trágica assim. É a mesma mentalidade dos amigos de Jó, por exemplo. Se Jó estava sofrendo tanto, é porque ele tinha pecado demais. Essa era a mentalidade dos amigos de Jó, que queriam convencê-lo a qualquer custo de que o sofrimento dele estava relacionado com os pecados que ele tinha cometido. Essa é a mesma mentalidade que aparece em João 9, por exemplo, quando os discípulos, diante de um cego de nascença, presumem que o seu sofrimento só poderia ser consequência de algum pecado específico dele ou dos pais dele. Por isso que eles perguntam: Senhor, quem que pecou para ele ser cego? Foi ele que pecou ou foi os pais dele que pecou? Está vendo como que a mentalidade dos judeus atrelava sofrimento com o pecado? Só que essa mentalidade ainda acontece nos dias de hoje. Ah, se aconteceu com ele, alguma coisa ele fez. Se ele está sofrendo, algum mal ele cometeu para ele estar pagando o preço agora. Se aquela família passou por aquilo, isso aí é a mão de Deus. Deus deve estar castigando. Se aquela pessoa morreu daquele jeito, deve haver algum pecado escondido por trás. A religião do homem caído sempre prefere explicar a dor dos outros a examinar o próprio coração. Mas Jesus não entra no jogo. Ele não discute políticas do Império Romano. Ele não comenta nada do que aconteceu. Ele não discute Pilatos. Ele não responde à curiosidade pecaminosa daqueles que perguntaram de Jesus o motivo deles terem morrido daquela forma. Jesus transforma a tragédia alheia em um espelho para eles enxergarem a própria realidade deles. Olha a resposta de Jesus aí nos versículos 2 e 3. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido
essas coisas? Eu digo a vocês que eles não eram. Aí Jesus aproveita para decretar juízo sobre eles, dizendo: agora eu vou falar com vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer, do mesmo jeito que esses homens pereceram. Jesus destrói a lógica deles. Não a forma de morrer, a forma do sofrimento que define quem é mais ou menos pecador. Ah, morreu dormindo, que nem um passarinho, né? Ah, ele era tão bonzinho. Deus deu uma oportunidade tão grande para ele, de tão bom que ele era, ele nem sofreu para morrer. Aí o outro enfrenta uma doença catastrófica, que fica meses de cama, meses lutando com aquela enfermidade. Aí vem aquele pensamento, né? Ai, tá vendo? Olha aí, Deus está fazendo ele pagar. É a consequência do erro dele. Ele é tão ruim que agora, olha o jeito que ele está sofrendo. Aí, não é comum a gente ouvir esse tipo de comentário? Jesus destrói a lógica deles, né? E, dizendo, eles não eram pecadores. Eles não eram tão pecadores. Não mais do que vocês são pecadores. Não, aquela tragédia não prova que eles eram mais culpados. Não, sofrimento não é termômetro infalível de culpa individual. Deus controla as coisas, inclusive a quantidade de sofrimento que acontece. Jesus usa esse primeiro exemplo, que é um exemplo de mal moral, né? O que é o mal moral? É a crueldade humana, da violência deliberada, de que o próprio homem, com um coração duro, comete uma violência contra outra pessoa. O sangue derramado por Pilatos para ensinar. E antes que alguém limite essa verdade apenas à perversidade dos homens, né? Ah, essa maldade aconteceu porque Pilatos era um grande ferramenta do mal. Por isso que eles sofreram tanta violência assim. Jesus cita um segundo caso. E agora, não é mais um mal moral. Jesus usa um mal circunstancial, uma catástrofe natural, para mostrar que pessoas também sofrem por causa do mal circunstancial. Ele cita esse segundo caso aí, no versículo 4. Aí Jesus pergunta, né? E quanto àqueles 18 homens sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou? Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Veja que agora não é um massacre promovido por um homem cruel. Agora não é maldade humana. Agora foi um acidente. A torre de Siloé ficava na região sudeste de Jerusalém, próxima ao famoso tanque de Siloé que os evangelhos citam. Por alguma razão, talvez em momento de construção, de reparo ou de colapso estrutural, aquela torre simplesmente desabou e caiu em cima de 18 homens que estavam embaixo dela e eles morreram esmagados. Jesus usa dois exemplos, dois fatos, duas causas para mostrar a mesma coisa. O primeiro causado pela perversidade humana, o segundo por uma tragédia aparentemente natural, por um acidente. E Jesus coloca os dois lado a lado. Por quê? Porque tanto o mal moral quanto o sofrimento do mundo caído podem se tornar pregações silenciosas para nós que estamos observando o fato. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Gênesis 50:20, nos mostra isso na prática, quando José declara aos irmãos dele, né? Vocês intentaram o mal contra mim, só que Deus pegou o mal que vocês intentaram contra mim e transformou em bênção, para que eu pudesse poupar a geração e a aliança que Deus tinha feito com Abraão. 2 vezes Jesus repete histórias e ele repete o mesmo ensino. Digo a vocês
que os 18 de Siloé não eram mais culpados, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Mesmo peso, mesmo tom, Jesus usa, as mesmas palavras. Jesus está negando a arrogância de pensar que o sofrimento do outro prova que ele era pior. Por isso que ele mereceu o castigo. Irmãos, o problema não são alguns pecadores que tiveram suas mortes trágicas, tiveram muito sofrimento. O problema é que todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Ninguém é bom. Nenhum ser humano merece piedade, salvação de Deus. Não existe divisão entre mais culpados e menos culpados. Existe apenas uma humanidade caída, culpada, devedora, que está caminhando para o juízo. Essa é a doutrina principal do texto aqui. Que todos pecaram. Não tem ninguém bonzinho diante de Deus. Todos os humanos são considerados culpados diante de um Deus que é santo, que não tolera o mal, que não tolera o pecado, e que se não fosse por Jesus, todos os seres humanos enfrentariam o juízo e receberiam como castigo a morte. Por causa da queda, existe absoluta necessidade do arrependimento. Ninguém jamais foi perdoado sem arrependimento. Arrependimento não é remorso emocional, não é culpa momentânea, não é medo da consequência, não é medo do inferno. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase bastante interessante sobre isso. Ele diz que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Arrependimento é mudança de mente, é reconhecer o pecado, é odiar o mal, é confessar o pecado, é abandonar o pecado, é voltar-se para Deus com fé, é reconhecer que ninguém se salva sozinho, que nós precisamos do único Salvador que pode nos perdoar e nos dar a vida eterna. Arrependimento é reconhecer que nós pecamos, merecíamos o castigo, mas nós reconhecemos Jesus, que morreu em nosso lugar, e por causa dele, nós não precisamos pagar a culpa, porque Jesus pagou a culpa por nós. Jesus está dizendo, se isso não acontecer, vocês também perecerão. O que Jesus está dizendo é isso. Se não tiver arrependimento, você também perecerá. Perceba o peso histórico dessas palavras. Quase 40 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém seria cercada. O templo seria destruído. O sangue correria pelas ruas. A nação que recusou o rei naquele momento experimentaria exatamente aquilo sobre o que Jesus estava advertindo naquela ocasião. Aqueles que estavam confrontando Jesus, dizendo que os galileus que estavam lá estavam recebendo castigo por causa do pecado deles, 40 anos depois, Jerusalém é completamente devastada pelo Império Romano. E o povo é obrigado a fugir e a se espalhar de lá. O juízo que eles esperavam enxergar nos outros viria sobre eles alguns anos depois. Só que não acabou. O pior juízo ainda está por vir. Aquele que não se arrepender e não confessar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, não apenas vai enfrentar o juízo de Deus, mas será eternamente condenado por causa dos seus pecados. E você que diz pertencer a Cristo, mas está vivendo de qualquer jeito, tratando o pecado com leveza, abusando da graça, lembre-se, privilégios espirituais não anulam a disciplina de Deus. Do contrário, tornam sua responsabilidade ainda maior. Jesus está complementando o ensino que ele falou há algum tempo atrás. Irmãos, toda tragédia nesse mundo
seja causada pela perversidade humana, seja pelo mal das causas naturais, é um lembrete de que nós vivemos o resultado da queda de Adão, depois que ele foi expulso do Éden. O pecado entrou no mundo e com ele vieram morte, dor, colapso, sofrimento, sangue, lágrimas. Mas essas tragédias não são a mensagem final. Elas são apenas placas indicativas. Elas apontam para um juízo muito maior, para o dia em que todo olho vai ver Jesus. Todo joelho se dobrará e terá que prestar contas diante dele. Então a pergunta não é: por que aquilo aconteceu com aqueles, ou por que tragédias acontecem com algumas pessoas? A pergunta deve ser: se hoje for comigo, será que eu estaria pronto? Irmãos, de novo, quando você vê um acidente, quando você ouve uma morte súbita, quando você vê guerra, quando se acompanha uma tragédia, a primeira pergunta do discípulo não deve ser o que eles fizeram. A primeira pergunta deve ser: meu coração está reconciliado com Deus? Os meus pecados verdadeiramente estão perdoados? Se Cristo voltasse agora, será que eu estaria pronto para encontrar com Ele? Porque o problema não é o jeito que se morre. O problema é morrer com o coração duro, sem ter arrependimento. Então, o convite de Jesus para nós hoje é: desperte, pare de interpretar a vida dos outros, pare de medir a espiritualidade dos outros, pare de usar a tragédia alheia como se você fosse bonzinho demais e o outro pecador demais. Olhe para dentro do seu coração, examine-se. Porque Jesus está nos ensinando aqui que para nós é que o sofrimento não garante condenação, mas a falta de arrependimento que vai levar para o juízo, mesmo que demore. E é exatamente dessa forma que Jesus conclui o ensinamento aí nos próximos 3 versículos, contando uma parábola. Decida, a paciência de Deus adia o juízo, mas ela não cancela o juízo. O castigo pode demorar para chegar, mas ele vai chegar. Então o convite de Jesus é: decida agora. Então depois que Jesus desconstrói essa falsa ideia de tragédia, revela que são os maiores pecadores que são acometidos por elas, ele não muda o assunto, ele vai aprofundar aí o assunto. Dos versículos 1 a 5, o rei disse: arrependam-se ou perecerão. Agora, de 6 a 9, ele responde a pergunta inevitável: e por que ainda não receberam o castigo? Por que ainda o pecador não foi julgado? Por que ainda está demorando? Por que o juízo de Deus está demorando tanto? Por que tem tanto mal no mundo e Deus não faz nada? A resposta é bem simples: por causa da paciência de Deus e das oportunidades que o Senhor ainda está dando para a humanidade caída. Vamos ver de novo aí a parábola de Jesus a partir do versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho aqui procurar frutos nessa figueira e eu não encontro nada. Portanto, corte-a. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, que eu coloque esterco, que eu coloque estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, aí o Senhor pode cortá-la e tirá-la daqui. Não é uma história desconectada aí da primeira parte. É a continuação da mesma advertência. Se a lição anterior era desperte, agora a lição é decida. Decida o que você vai fazer da sua vida. Se antes Jesus mostrou que o sofrimento não prova a condenação, agora ele mostra que muitos ainda continuam vivos, ouvindo a palavra de Deus, frequentando cultos, acumulando privilégios e ainda não foram cortados.
Você pode olhar para o mundo, como o salmista Asaf olhou e falou, mas por que o ímpio está prosperando tanto e eu passo por tanto aperto, por tanta dificuldade? Na Palestina, não era incomum encontrar figueiras plantadas no meio da plantação de uva. A terra era escassa, era difícil. E quando tinha terra boa, eles aproveitavam o espaço para plantar outros tipos de frutas, de hortaliças ali no meio. Então, no meio da plantação de uva, tinha uma figueira plantada ali. Ao longo das Escrituras, se a gente olhar para o significado de uma figueira, frequentemente a figueira representa o povo de Israel. Deus havia separado essa nação, chamado Abraão, libertado do Egito, entregado ali a leveza, né? Entregado ali a lei para aquele povo, ensinado aquele povo, enviado profetas, enviado sacerdotes, juízes, reis, concedido promessas, dado templo para eles, feito uma aliança, dado culto, dado revelação. Deus continuava cumprindo a aliança que tinha feito com Abraão. Israel não era uma árvore qualquer, era uma árvore plantada, cuidadosamente plantada e cuidada, privilegiadamente cuidada por Deus. Só que agora diante dela está o próprio Deus, o próprio Messias. Deus presente em carne e osso, diante dos olhos deles, dizendo, eu vim procurar fruto nessa videira e eu não estou achando nada. A doutrina continua a mesma. Privilégio exige responsabilidade. Deus não mede apenas aquilo que a gente está escutando. Deus mede aquilo que a gente está produzindo. Os frutos que nós estamos dando. Então não basta estar na vinha, plantado no meio da vinha. Não basta estar perto. Não basta ter folhas. Não basta ter aparência. Não basta carregar a Bíblia e dizer que é crente todos os dias. Não basta cantar, não basta servir, não basta ocupar espaço, não basta nem ser pastor. O dono da vinha procura frutos na nossa vida. E fruto não tem como improvisar. Fruto ou se tem ou não tem. Quando a árvore tem fruto, todo mundo que está passando está enxergando. Quando a árvore não tem fruto, ninguém consegue fingir que ela tem fruto. Fruto revela a natureza da árvore. Fruto revela a vida. Fruto revela arrependimento. Em Mateus 3,8, João Batista, na sua pregação, faz uma exortação clara. Produzam frutos dignos de arrependimento. Onde não tem fruto, o problema não é falta de oportunidade. O problema é falta de transformação. No versículo 7, o dono da vinha mostra que está sendo paciente. Há 3 anos eu venho aqui procurar fruto nessa figueira e eu não encontro. Alguns comentaristas bíblicos entendem que esses 3 anos aí que o dono da terra ia procurar frutos e não encontrava, ele pode ser comparado com o período do ministério público de Jesus ali entre os povos da Galileia. Durante 3 anos o rei pregou, curou, confrontou, chamou, chorou, advertiu, fez milagres, expôs pecado, expulsou demônios, anunciou a chegada do reino de Deus. E mesmo assim, aquele povo permanecia com o coração endurecido. Por isso vem a sentença. Já que não tem fruto, corta. Essa é uma palavra dura. Ninguém quer ser cortado. Porque o mesmo Deus que planta é o mesmo Deus que corta. O mesmo Deus que chama
é o mesmo Deus que julga. O mesmo Deus que é amor é o Deus de justiça. O mesmo Deus que oferece graça também confronta o pecado e exige um pagamento pela culpa. Então surge uma das cenas mais belas dessa parábola. O homem que cuida da vinha responde aí no versículo 8: Senhor, dá mais uma chance. Deixa mais um ano. Eu vou cavar em volta. Eu vou adubar. Eu vou colocar esterco. Eu vou regar. Eu vou cuidar dessa árvore. Aí o ano que vem, se ela mesmo assim não produziu frutos, aí o Senhor pode cortar. Mas tem um pouquinho mais de misericórdia. Aqui a gente enxerga algo muito maior do que Israel. Aqui nós enxergamos o próprio Cristo, o mediador, o intercessor, aquele que não apenas fala sobre graça, mas aquele que compra com o próprio sangue, com a própria vida. Aquele que não apenas pede tempo, mas se oferece como pagamento da culpa. Hebreus 7:25, falando de Jesus como sacerdote perfeito, diz o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Os irmãos estão entendendo o que Jesus está querendo dizer aqui? Primariamente, o cuidador da vinha aponta para Cristo, como mediador. A própria obra de cultivo, escavação, adubação, nos lembra o Espírito Santo, no processo de santificar a nossa vida a cada dia. Ele que cuida de nós a cada dia, ele que aponta a graça de Jesus revelada sobre nós, nos dando mais uma oportunidade de dar frutos, de nos aproximarmos de Jesus. Então entende agora por que você ainda não foi cortado, ainda não foi consumido, por que você ainda respira, por que ainda ouvimos a palavra, porque ainda recebemos confronto, porque ainda Deus chacoalha a gente, porque ainda Deus nos dá mais oportunidades. Não é porque Deus esqueceu, não é porque Deus relativizou o pecado, não é porque o juízo foi cancelado, é porque Cristo, em 1 João capítulo 2, versículo 1, é apresentado como o advogado que intercede junto ao Pai por nós. É porque a misericórdia ainda está operando, é porque a graça ainda existe, é porque a paciência de Deus ainda está dando espaço para arrependimento. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,9, diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Só que a espera não é para sempre. Ela tem hora para acabar. Jesus termina sem sentimentalismo aí no versículo 9. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-lo. Perceba aí, a paciência de Deus não cancela o juízo. A paciência de Deus apenas adia o juízo. Tem prazo, tem limite. Existe um senão aí no texto. Existe algo terrível em viver anos debaixo da palavra e continuar infrutífero. Porque cada sermão ouvido, cada culto frequentado, cada privilégio recebido, cada bênção recebida, cada graça recebida, ou ela amolece o coração, ou ela endurece ainda mais. Para aquele povo que estava ouvindo a parábola, quase 40 anos depois, aquela figueira nacional foi cortada. Jerusalém cairia, o templo seria destruído, o machado desceria. Israel só volta a ser organizado como povo agora no século XX, em 1900 e pouco. Só que o mesmo princípio espiritual ainda prevalece para nós. Em Romanos 2, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz o seguinte:
Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso, ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus. O apóstolo Paulo confronta claramente o povo de Roma nesse sentido e confronta a nós hoje também. Se você ainda não pertence a Cristo, não confunda tempo com aprovação. O fruto de Deus ainda não ter julgado você não significa que ele aceitou o seu pecado, que ele concorda com a maneira que você está vivendo. Significa que ele ainda está te dando oportunidade. Arrependa-se hoje. E para nós que já pertencemos a Cristo, o chamado é para olhar para o próprio coração e analisar se nós estamos vivendo de forma digna da salvação que nós recebemos ou se nós estamos brincando com o pecado, acomodados aos privilégios espirituais, vivendo parado, sem dar fruto, sem buscar a santificação, sem quebrantamento. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisa ter fruto. Irmãos, não abusem da paciência de Deus. O Pai disciplina os filhos que Ele ama. Graça não é licença para ficar parado, acomodado, sem dar fruto nenhum. A figueira ainda está de pé, mas o dono está com o machado na mão, só esperando a hora de cortar. Então decida, porque a paciência de Deus adia o juízo, mas não cancela o juízo. O juízo vai chegar, o Senhor vai voltar. Pode ser hoje, pode ser coletivamente, pode ser individualmente. Quando Ele voltar, precisa encontrar um servo fiel, dando frutos, e não um servo infiel, infrutífero. Hoje é o dia da mudança. Para nós terminarmos aqui, os irmãos percebem o que Jesus faz nesse texto? Ele pega duas tragédias do presente, uma causada por alguém, outra por um acidente, e transforma num chamado para a eternidade. Ele pegou o sangue derramado no altar, ele pegou os corpos esmagados pelos escombros e disse: não fiquem tentando decifrar a culpa dos outros. Examine o coração de vocês enquanto vocês ainda estão respirando, ainda estão vivos. Esse é o ponto. O problema nunca foi simplesmente a tragédia. O problema sempre foi o coração endurecido, que não se prostra diante do Senhor em arrependimento. E ao mesmo tempo, Jesus nos mostrou algo glorioso aqui. Se o juízo ainda não chegou, se a árvore ainda não foi cortada, se ela ainda está sendo adubada, está sendo cuidada para dar frutos, não é porque Deus fechou os olhos com o pecado, é porque Ele tem misericórdia e ainda está chamando. Deus ainda está dando oportunidades. Usando a linguagem da pregação do domingo passado, o candelabro ainda não foi retirado. Ele ainda está de pé. Hoje, nessa noite, mais uma vez, a figueira não foi cortada. Ela ainda está sendo cuidada. Isso se chama graça. É a graça de Deus. Mais uma vez, você está ouvindo a palavra. Mais uma vez, Cristo está sendo anunciado. Mais uma vez, o Espírito de Deus está confrontando o nosso coração. Mas não confunda a misericórdia com permissão para pecar. Não confunda a paciência com a aprovação dos pecados que estão sendo praticados. Não confunda mais uma oportunidade com um tempo infinito. O mesmo Cristo que hoje chama ao arrependimento é o mesmo Rei que voltará em glória para julgar. Então eu termino com duas perguntas. E se for hoje o seu último dia, você vai estar pronto para se encontrar com Deus? E se Cristo olhar para nós, para a árvore da nossa vida, será que Ele encontra frutos?
Porque o sofrimento não garante condenação. Mas a falta de arrependimento levará o juízo, mesmo que demore. O sofrimento não garante condenação. Pode ter gente que está sofrendo, que morra sofrendo e que está sendo salvo. Enquanto outros estão sendo condenados, vivendo uma vida boa. Então, enquanto ainda dá tempo, desperte, decida, arrependa-se, corra para os braços de Jesus. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Como profetizou o profeta Isaías, que nós vemos no início do culto. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor é bom, e o Senhor é perdoador, o Senhor é rico em misericórdia para os que te invocam. É a mesma oração que fez o teu filho no Salmo 86. Nós confessamos os pecados ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é que perdoa as nossas transgressões. É o Senhor que lava a nossa alma. É o Senhor que perdoa a iniquidade do nosso pecado. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, de maneira que nós encontremos um coração sábio. Nos ensina, Senhor, a olhar para o Senhor, olhando sempre para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a esquecermos de quem está caminhando nessa vida conosco. Tanto aqueles que caminham na luz, tanto aqueles que caminham nas trevas. Cada um terá que dar conta de si mesmo ao Senhor. Nos ensina a caminhar olhando somente para o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina. Quebranta o nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda para nós sermos como o salvo que o Senhor descreveu no Salmo 1, que é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, tudo que faz é bem sucedido. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. O Senhor chacoalhou a árvore. Se não está dando fruto, Senhor, desperta essa árvore para produzir mais frutos enquanto ainda há tempo. Se está dando fruto, Senhor, preserve essa árvore para que ainda dê mais frutos. Se há dureza no coração, quebranta, Senhor. Se há dificuldade para se prostrar diante do Senhor, faça como o Senhor fez com Paulo no caminho de Damasco. Coloca de joelhos. Faz o que precisa fazer, Senhor, para que a alma possa ser salva. Cuida, Senhor, das pessoas que nós temos orado insistentemente pela salvação. Nós clamamos por isso. Nós clamamos por um despertamento. Cuida do meu coração. Cuida do coração da tua igreja. Que nós possamos caminhar firmes e dar frutos por onde o Senhor nos colocar. Que nós façamos a diferença enquanto nós estivermos por aqui. Mas se o Senhor nos levar também, ora vem, Senhor Jesus, que nós estejamos preparados para morar eternamente com o Senhor, para o Senhor olhar para a árvore da nossa vida e encontrá-la cheia de frutos, e olhar para nós e dizer, servo bom e fiel, entra para o reino do seu Senhor. É a minha oração pela vida dos seus filhos, pela minha vida, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.